Dia 22 do nosso desafio, 30 dias de código com Sanchão. Tenho certeza que nessa altura do campeonato você já está muito mais preparado para suas code interviews. E a sua próxima code interview vai ser, ó, fichinha. Hoje é o dia 22? Dia 22, estamos quase no final aí da nossa saga de 30 dias. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve aqui. O editor vai botar aqui em algum canto. Já deixa o like, já ativa o sininho para você não perder a notificação aí dos últimos dias. E vem comigo fazer mais uma questão de código, beleza? Hoje, a nossa primeira questão de código de DP. Vamos fazer uma Dynamic Programming hoje. Então, pega os seus amuletos da sorte aí. O Pato já está aqui, o Juliette já está aqui. Estamos hidratados como sempre, não esqueça de pegar a sua água para resolver o problema. E vem comigo! Então vamos embora. Esse é o problema que a gente vai resolver hoje, então dá uma paradinha no vídeo, dá uma lida no problema, pensa no que você vai fazer, pensa nas perguntas que você faria para o entrevistador, tenta pensar em um monte de coisa. Pelo menos 5 minutinhos aí antes de eu começar a resolver aqui, porque senão não adianta. Beleza? Esse é o problema que a gente vai resolver hoje. O problema tá na descrição do vídeo aqui. E vamos pra lozinha, então. Começar a rabiscar um monte de coisas aqui pra gente conseguir resolver esse problema. O problema que a gente tá resolvendo hoje é o Climb Stairs. É um problema muito clássico de DP. Ele demonstra, assim, literalmente o que é a DP. E basicamente o problema é, bom, a gente tá aqui no 0, né? E a gente precisa subir um determinado número de degraus aqui. E a gente tem dois jeitos de fazer isso. Ou a gente sobe um degrau, ou a gente sobe 2 degraus. Se a gente subir um degrau, a gente vai parar no 1. Se a gente subir 2, a gente para no 2. Do 1, a gente pode subir 1, ou pode subir 2. Aí a gente vai parar no 2 ou no 3. E do 2 aqui, a mesma coisa, a gente pode subir 1, ou pode subir 2. Vamos parar no 3 ou no 4 aqui. Beleza? E aí o problema, ele quer saber aqui quantos jeitos diferentes a gente tem de subir essa escada até o top, né? Até o topo aqui da nossa escada. Então, o que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema? Vamos tentar rabiscar aqui. Vamos tentar primeiro pensar nas perguntas para o entrevistador. É sempre muito bom, vamos voltar lá no LeetCode, a gente confirmar os tipos de entrada. Então, esse é um inteiro aqui que representa o número de stairs, né? Que a gente tem que subir. Esse cara aqui pode ser negativo? Provavelmente não pode ser negativo. Isso é bom a gente perguntar para o entrevistador. O resultado do output aqui é um inteiro, né? A gente poderia perguntar, sei lá, qual que é o jeito mais rápido de subir a escada, qual que é o jeito com, sei lá, menos chamadas recursivas, porque no final aqui isso vai ser um algoritmo recursivo. O que mais que a gente podia perguntar para o entrevistador aqui? O tamanho desse N aqui vai ser importante, já que isso aqui é um problema recursivo, né? Então, provavelmente a gente não tenha essa informação no começo, que vai ser um problema que a gente vai resolver de maneira recursiva, mas conforme você vai ali fazendo os algoritmos, pensando nos algoritmos junto com o seu entrevistador antes de codar, você vai acabar se tocando que isso aqui é um problema recursivo. Então é bem bom perguntar esse N aqui, qual que é o tamanho dele, justamente para você não explodir as coisas. Repara que em problemas de DP, em problemas que tem que usar recursividade, esse N geralmente é pequeno, por conta da pilha, né? Por conta da call stack aí que a gente não quer que estoure ela de jeito nenhum. Vamos voltar lá para nossa luzinha e vamos tentar rabiscar aqui algumas coisas. Bom, se a gente for subir a escada aqui do 0, vamos colocar 1 aqui, 2, 3, 4. Vamos até o 4 aqui para não ficar muito grande. Se a gente fosse subir essa escada aqui, a gente pode, bom, do 0 subir para o 1 e do 1 subir para o 2. Do 1, a gente pode subir para o 2, vou botar aqui embaixo, e do 2 subir para o 3. Do 2, a gente pode subir ou para o 3 ou para o 4. Do 3, a gente pode ou subir para o 4 ou pular no abismo aqui, né? Esse cara aqui não existe, na verdade, né? Show! E aí a gente começa a perceber aqui que é um pouco complicado de falar quantos jeitos diferentes a gente tem para subir essa maldita escada aqui. Desse jeito só rabiscando, né? Porque, cara, como que a gente conta quantos jeitos é que a gente tem aqui? Será que são as cores? Não parece que são as cores, né? Porque do 0 aqui, a gente chega no 1 e no 2. Do 1, a gente pode chegar no 2 e no 3. Enfim, parece que tá um pouco complicado aqui da gente entender exatamente quantos jeitos a gente pode subir essa escada. Então vamos desenhar isso daqui de um outro jeito, um jeito que fica um pouco mais intuitivo. Vou desenhar isso daqui como se fosse uma árvore.
Então repara bem, a gente sempre tem duas escolhas a partir de um degrau que a gente tá, que é ou subir uma escada ou subir duas escadas. Então vamos fazer até o 4 de novo. Do 0, então, a gente pode chegar no 1 ou no 2. Do 1, no 2 ou no 3. Do 3 ou 3 ou 4. E o 4 parou aqui, vou parar aqui. Do 3 a gente pode chegar no 4 ou no 5, né? E esse 5 aqui, a gente tá fora aqui do que a gente deveria chegar, né? Porque aqui eu tô trabalhando com n igual a 4, vou anotar aqui do lado. Então vou colocar o 5 de vermelhinho ali. Então aqui a gente chegou no 2, do 2 a gente pode chegar no 3 ou no 4, do 3 a gente pode chegar ou no 4 ou no 5, e do 4 aqui a gente não precisa chegar em lugar nenhum, né? Agora, se a gente olhar aqui essa árvore que a gente desenhou com as possibilidades de subir os degraus partindo do 0, né? Então do 0 a gente sobe ou 1 ou 2, do 1 a gente sobe ou 1 ou 2, e assim vai. Aqui a gente consegue contar as possibilidades, né? Então a gente percebe que a gente tem um 4 aqui, um 4 aqui, um 4 aqui e um 4 aqui. Então parece que você tem 4 jeitos de chegar no 4. Aliás, está faltando um aqui, né? Aqui a gente pode chegar no 4 ou no 5. Parece que é só. Então tá faltando um aqui. Parece que a gente tem 5 jeitos de chegar aqui, né? O primeiro jeito seria do 0 a gente anda 2 e depois 2, chega no 4. O segundo jeito seria do 0 a gente anda 2, depois anda 1 e depois anda 1, chega no 4. Ou do 0 a gente anda 1 e anda 2 e anda 1, chega no 4 aqui. Bom, agora a gente consegue contar, né? Quantos jeitos a gente consegue chegar no 4 ali, no último elemento desse negócio que parece ser uma árvore, né? Repara que se a gente desenhar o problema assim, a gente consegue codificar isso daqui recursivamente, porque isso daqui é uma árvore. E a árvore foi uma estrutura de dados que a gente já viu, a gente já trabalhou com árvores. Então, me dá a intuição de que eu consigo codificar isso daqui simplesmente fazendo as chamadas recursivas, alguma coisa do tipo, a gente começa no 0 e a gente vai chamar uma função qualquer para n mais 1, sei lá, mais uma função qualquer para n mais 2. O n, a gente começaria do 0, né? Então a gente chamaria para cá, depois chamaria para cá. O grande problema aqui, e onde nasce a programação dinâmica, é que repara nesse lado aqui da árvore, ó. Repara nesse cara aqui, ó. Nessa subárvore que começa do 2 aqui. Essa subárvore é exatamente a mesma subárvore que a gente tem aqui. E como a gente já fez problema de recursão aqui, a gente sabe que se a gente chamar esse algoritmo recursivamente, esse cara aqui, ele vai ser executado primeiro. Então, no momento que a gente for executar esse 2 aqui, meio que a gente já tem a resposta, porque a gente já fez os cálculos de quantas maneiras possíveis a gente tem para chegar no 4 a partir do elemento 2 aqui. Então, teoricamente, a gente não precisaria aqui desse cara aqui. A gente poderia simplesmente executar um lado, e aí a gente consegue ver quantas maneiras possíveis aí a gente tem de subir a escada. Beleza? O que é a programação dinâmica? A programação dinâmica não é nada mais você tem um grande problema, você vai dividir esse problema em subproblemas, e esses subproblemas vão se compor até você montar a resposta do seu problema final. E essa questão de tipo, ok, estamos fazendo um cálculo aqui e estamos fazendo o mesmo cálculo aqui, a gente chama isso de memorização. Porque o que a gente vai tentar fazer na programação dinâmica é justamente não fazer esse cara. Porque a gente pode salvar o resultado desse cara aqui, sei lá, pensa num array. Num array que a gente tenha do 0 ao n, do 0 ao 4 aqui. E a gente teria que na posição 1, sei lá, na posição 0 a gente não sabe, na posição 1 a gente não sabe, mas na posição 2, a partir do momento que a gente fez esse cara aqui, a gente sabe que a partir da posição 2, a gente tem duas maneiras de chegar no nosso n. Repara que tem um 4 aqui e tem um 4 aqui, para essa subárvore toda do 2 aqui. E é exatamente o mesmo 4 que está aqui, o mesmo 4 que está aqui, para também essa subárvore do 2. Então a gente poderia salvar ali no nosso vetor, na posição 2 ali, que a gente tem duas maneiras de chegar no 4 a partir do elemento 2. Isso significa que na hora que a gente for fazer esse cara aqui, a gente simplesmente não precisa fazer. A gente pode consultar o vetor, pegar quantas maneiras a gente tem
e simplesmente retornar quantas maneiras a gente tem. Esse é um problema bem simples de programação dinâmica. Programação dinâmica é um tópico bem complicado, bem complicado. Tem uns problemas muito cabulosos de programação dinâmica. Mas esse aqui é bom para começar porque a gente mostra o porquê que a gente está memorizando, porque a gente já está fazendo o cálculo anterior, como memorizar. Tem alguns problemas de programação dinâmica que a gente vai memorizar essas coisas num array. Tem alguns problemas de programação dinâmica que você não pode memorizar no array, porque o problema já é em 2 dimensões, então você precisa memorizar ele numa matriz. Mas não é o caso aqui, beleza? E aí, você vai perguntar pra mim assim, beleza, Matheus. Cheguei nessa árvore aqui numa entrevista. Fiz esse raciocínio com o cara. Só que eu não sei como memorizar. Eu não sei como, literalmente, guardar a resposta desse cara aqui pra não precisar fazer o cara da direita. Posso fazer uma solução na minha entrevista que seja literalmente fazer as chamadas recursivas dessa árvore? Mas a complexidade disso daqui vai ser Ozão de 2 a n. O 2 aqui é basicamente quantas decisões a gente tem nessa árvore aqui. A gente tem sempre 2 decisões, ou andar 1 degrau, ou andar 2 degraus. E o n aqui vai exponenciar a sua solução em questão de performance. Então, o algoritmo que você chegou, se a gente fizer isso daqui numa entrevista, é bem ruim. Bem ruim. Isso daqui é o custo só de tempo, né? Isso daqui, eu não vou deduzir esse custo aqui, mas é um custo muito clássico. Vai muito de encontro com todos os caminhos, todas as possibilidades, todas as combinações. Se você lembra aí do seu ensino fundamental, você vai ver que isso daqui é muito parecido com aquela regrinha lá de combinações. Então, cara, essa solução aqui é meio inviável para a gente fazer numa entrevista. O que a gente pode fazer? Bom, vamos tentar aplicar Dynamic Programming, programação dinâmica, com essa questão aí da memorização para a gente tentar resolver esse problema e não ter que fazer o cálculo toda essa subárvore inteira aqui de novo, beleza? Como que a gente faz isso? Imagina que o n seja 0. Se a gente recebe um n igual a 0. Quantas maneiras de sair do 0 para chegar no 0 você tem? A gente tem uma maneira, que é literalmente não fazer nada. Agora imagina que o seu n é igual a 1. Quantas maneiras diferentes a gente tem de sair do 0 para chegar no 1? Bom, a gente só tem uma maneira, porque se você andar 2 degraus para cima, a gente vai cair no 2 aqui, né? E o 2, quando o n é 1, já tá fora do quanto a gente consegue subir, certo? Então esse cara aqui vai ser 1. Agora pro 2, quantas maneiras diferentes você consegue chegar no 2? E repara que a gente pode apagar a subárvore aqui, ó. E agora a gente tem a subárvore do 2. Então, para chegar no 2 aqui, a gente sabe que a gente tem 2 maneiras a partir do 0. A primeira é andando 1, depois 1, e a segunda é pulando para o 2 direto. Então a gente pode salvar aqui esse cara no começo, basicamente ter isso salvo para a gente não precisar fazer esse 2 aqui, né? Essa subárvore do 2, beleza. Então a gente já sabe que na nossa memorização aqui da nossa programação dinâmica, a gente pode setar alguns valores iniciais, né? Então a gente sabe que o 0 vai ser sempre 1, que o 1 vai ser sempre 1 e que o 2 vai ser sempre 2. Agora, não é tão intuitivo isso, mas e se a gente pensasse ao contrário? Vamos começar o vetor aqui. Vamos começar do 5 agora. Então aqui a gente tem a posição 5, tá? E vamos até a posição 0. Se a gente tá no 5 e a resposta é 5, aliás, se a gente tá no 5 e o n é 5, vamos tentar fazer o raciocínio ao contrário. Então a gente tá aqui, nesse cara aqui, né? E a gente precisa subir para chegar no 0. Descer. Subir. Enfim. Quantas maneiras diferentes você tem de sair do 5 pro 5? Uma. Agora, se a gente fizesse o mesmo raciocínio, se a gente saísse do 4 para chegar no 0, então imagina que a gente pousou no 4. Aliás, do 4 para chegar no 4. Quantas maneiras diferentes a gente teria de fazer isso daqui? Uma. E repara que se a gente pousar no 5, se 5 fosse o nosso degrau 0 ali, para chegar no 4, a gente também teria uma única maneira de fazer isso. Imagina que a gente... Opa, coloquei no lugar errado de novo. Imagina que agora a gente pousou no 3, no degrau 3. Quantas maneiras diferentes você tem para fazer de sair do 3 e chegar no 3? Bom, você também teria uma maneira aqui. Só que a gente, na verdade, vai pousar no 5, que vai ser o nosso cara 0 aqui. Então, no 3 aqui, a gente já teria um número diferente aqui, a gente teria 2, né? Porque do 5 a gente consegue andar 1 em direção ao 4 e depois mais 1 em direção ao 3. E do 5 a gente consegue pular 2 degraus e ir já direto em direção ao 3. Então,
a gente já começa a enxergar aqui que para solucionar o problema do 3, a gente pode usar o problema do 5 e o 4 também. E é justamente esse raciocínio que a gente vai fazer do 0 em diante. Então, vamos voltar ali agora para o índice na posição 0, 1, 2, 3, 4. Vamos tentar fazer até o 3 aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue achar uma relação entre esses subproblemas e o problema maior. Bom, do 0 a gente já viu que a gente vai ter 1 aqui. Do 1, a gente vai ter 1 também. Agora, do 2, você concorda que eu posso escrever que a função que vai me dizer quantas vezes eu preciso... Aliás, quantas maneiras diferentes eu posso chegar no 2? A gente pode escrever assim. Aliás, volta. Vamos escrever daquele jeito mesmo. F de 2. Quantas maneiras diferentes eu tenho de chegar no 2? Você concorda que a gente pode dizer que isso daqui é igual ao F de 1 mais o F de 0? E por quê? Porque, cara, lembra dessa árvore aqui? Se a gente já chegou no 2 aqui, a gente não precisa necessariamente executar esse cara aqui. Correto? E basicamente, para chegar no 2, a gente precisa passar pelo 0 e pelo 1. Então, isso aqui faz bastante sentido. Agora a gente só precisa verificar se a gente consegue fazer isso para todos os elementos, para todo mundo aqui do array. Então, a gente teria aqui a função de 4, a gente pode fazer isso. Lembrando que esse f aqui vai retornar para a gente o número de vezes, aliás, o número de quantos caminhos distintos a gente pode chegar naquele cara. Então, o f de 4 vai retornar quantos caminhos distintos a gente tem até chegar no 4. E ele vai ser basicamente o f de 3 mais o f de 2. O f de 3, por sua vez, vai ser o f de 2 mais o f de 1. E assim por diante. Só que no momento que a gente chamar esse cara aqui, isso vai ser uma chamada recursiva, né? Então a gente vai chamar o 4 e o 4 vai precisar do 3. O 3 vai chamar o 3 e ele vai precisar do 2. O 2 vai chamar o 2 e assim por diante. No momento que a gente for fazer essa outra chamada recursiva aqui, a gente já fez o 2 aqui. Do mesmo jeito que a gente tinha feito isso daqui na árvore. Então a gente pode ir no vetor e salvar. Beleza? É um pouco complicado de entender a princípio programação dinâmica, mas 100% dos problemas são problemas que você pode dividir em subproblemas e você pode memorizar para não ter que fazer o cálculo todo de novo do que você precisa, no caso aqui no 2, né? Você não precisa fazer toda essa subárvore de chamadas recursivas aqui para ter a resposta do 2, porque você já fez elas antes. Vamos tentar dar uma olhadinha no código para ver. Programação dinâmica é realmente um tópico bem complicado. Então, eu vou fazer um vetor aqui. Vector de inteiros. Vou chamar ele de Romanian. Vou fazer ele com... A gente começa do 0 ou do 1? Então a gente começa do 0, né? Do 0 a gente vai pro 1 e depois a gente vai pro 2. A gente começa do 0, na verdade. Então vou fazer um vetor aqui pra gente salvar esses caras e não precisar ficar fazendo a chamada recursiva de novo. Vou colocar aqui, vou usar aquele velho truque que a gente já viu aqui. Aqui é 45 o máximo, vou colocar 46. Vou inicializar todos como -1. E o que a gente vai precisar fazer? Bom, vamos colocar nesse vetor aqui todo mundo que a gente já sabe. E aí, voltando aqui no tablet, o de 0 a gente tinha dito que era 1, né? E a gente vai ter alguma coisa mais ou menos assim. O de 1, de 2 e até o de 3 a gente fez? O de 3 a gente sabe a resposta, né? Tá aqui. N igual a 3, então são três jeitos que a gente consegue chegar no top aqui. Então, 0, 1, 2, 3. Então, aqui é um jeito. Aqui são 2 jeitos, correto? E aqui são 3 jeitos. E beleza. E aí aquela árvore ali tinha muito cara de uma função recursiva, né? Eu vou fazer uma função aqui. Vamos ver se a gente consegue desenhar esse cara aqui. Basicamente, para resolver isso daqui, a gente chamaria n-1, n-1 ou n+1? O n aqui ele vem com n igual a 2. Ele é o número de degraus aqui, né? Então seria n-1 mais climb
de n-2. Só que a gente viu que no momento que a gente executar todas as chamadas aqui da esquerda da nossa árvore, vai ter um momento que a gente vai executar uma chamada da direita e a gente não precisa, porque a gente já tem esse cara salvo e a gente deveria salvar ele aqui no Homany. Então, usando esse negócio de memorização, eu vou colocar assim. Se esse cara aqui for diferente de -1, que é o valor que a gente está iniciando ele aqui, eu posso retornar esse Homany. Se não, a gente vai pegar, aliás, Homany de n, né? Então a gente já sabe que a gente vai precisar receber o n aqui. Ó. Se não, esse cara aqui vai ser literalmente esse cara aqui. E aí a gente precisa retornar alguma coisa, né? Porque esse cara aqui precisa retornar alguma coisa pra gente salvar aqui dentro desse cara. Então a gente aqui, nesse caso, pode retornar o Homany de n. Vamos executar primeiro, ver se roda, depois a gente faz uma simulação. E aqui a gente pode retornar o climb de n, alguma coisa assim. Vamos ver se isso daqui executa. Um código tão pequeno, tão pequeno, com uma teoria tão robusta por trás. Aqui a gente precisa receber o Homany, né? Vou colocar ele aqui como ponteiro, super importante, né? Pra gente não duplicar os caras. Pra gente não duplicar esse vetor aqui. Aqui a gente precisa passar o vetor também. Homany. Boa, executou. Vamos simular esse cara aqui para 5. Aqui ele foi até 3, né? Vamos simular esse cara aqui para 5 para a gente ver o que acontece. Então, o n é 5. A gente vai ter um Homany já preenchido aqui, né? Vamos colocar 5 posições só. Mas a gente vai ter o 0, 1 e 2. Então, o 0 vai ser 1, 1 vai ser 1, o 2 vai ser 2, e esse cara aqui vai ser 3. A gente tem o -1 e -1, certo? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E aí a gente chamou esse cara aqui para 5. Então vamos colocar as chamadas aqui, como é uma coisa recursiva e vai dar árvore ali. A gente chamou ele para 5. No momento que esse cara aqui chamar a gente para 5, aliás, no momento que a gente chamar o cara, né, a função aqui para 5, a gente vai passar aqui. Esse cara aqui é diferente de -1? Não, ele é igual a -1, porque o cara daqui está como -1. Então a gente vai descer para baixo. A gente vai colocar em Homany de n, então vou colocar aqui na frente Homany de 5, vai receber esse cara aqui de 4, mais esse cara de 3. E repara que o 3 a gente já sabe, né? A gente já fez ele antes. Mas como é uma chamada recursiva, a gente vai executar esse cara aqui primeiro. Então a gente vai executar o climb de 4. E eu vou colocar um asterisco aqui para a gente saber que a gente não executou essa chamada recursiva aqui do 3. O climb de 4 é -1 aqui. Não vamos entrar no if. A gente vai ter uma coisa muito parecida. O 4 vai ser igual a 3 e 2. E aí a gente vai chamar o climb de 3. E o climb de 3, a gente entra nesse cara aqui, né? Porque ele é diferente de -1. Ele é 3, né? 0, 1, 2, 3. Isso, ele é 3. Então a gente vai retornar 3. Então, esse cara aqui, return 3. Então, a gente retornou para esse cara aqui, né? Esse cara aqui não vai ser mais uma chamada, mas sim 3. E a gente vai chamar para 2. 2 a gente também já tem, 0, 1, 2. Aqui vai ser 0, 1, 2, 2. Então, deixa eu colocar a chamada aqui embaixo do 2. A gente chama para o 2 vai retornar 2. Aqui a gente vai ter o climb de 4. E vai retornar, aliás, vai salvar isso daqui na posição 4, né? Então a 4 vai receber aqui 5, correto? E vai retornar para cima. É isso, né? Isso, é isso. E a gente vai retornar para cima, a gente vai retornar esse valor aqui. E aí a gente retornou esse cara aqui, né? Nessa chamada aqui que a gente fez. Então, basicamente, 5. E aí, essa chamada aqui a gente não fez ainda, mas o 3 a gente já tem salvo aqui. Agora, olha isso aqui. Se a gente precisasse fazer o climb de 6, suponha agora que o n seja 6. Então, o Homany de 6 vai receber o de 5 e o de 4. Aí a gente vem para o de
5, né? O de 5 vem para o de 4 e assim por diante. Se a gente não salvar nesse cara aqui, ó, home de 4, na hora que a gente subir na recursão, a gente vai ter que executar esse cara aqui. E esse home de 4 aqui, esse climb de 4 aqui, a gente vai precisar executar todas as chamadas aqui para baixo que a gente já fez. Então a gente não tem necessidade, por isso que a gente salva isso num vetor, beleza? Bom, vamos mandar aqui, vamos ver se dá certo esse código aqui. E esse código aqui, qual que é a complexidade dele antes da gente mandar aqui? Bom, agora repara, vamos para a luzinha lá de novo, acho que ficou mais fácil. Repara que a gente não tá mais fazendo essas chamadas aqui. Porque no momento que a gente fizer esse 2 aqui, a gente vai bater lá no vetor e vai falar, opa, ele já tá salvo ali, eu não preciso fazer essas chamadas, apesar de aqui eu não ter escrito, né? Mas ele já tá salvo ali no código, ficou um pouco mais claro. Então, essa chamada aqui a gente não vai executar. Quais mais chamadas a gente não vai executar para o n igual a 5 aqui? Essa chamada aqui, a gente também não vai executar, porque a gente vai passar do limite. Passamos do limite. Esse cara aqui a gente também não vai executar, porque agora a gente já tem o 3 aqui, né? O 3 já foi resolvido. E é isso, né? A gente vai basicamente executar só um lado aqui da nossa árvore. Então, repara que aqui a altura... Aliás, no caso que o n seja igual a 4, né? A gente está parando no 4 aqui, então o nosso n é igual a 4. Repara que a altura da árvore aqui é esse n mais 1, né? Que a gente começa no 0, vem para 1, vem para 2, vem para 3, vem para 4. Então a gente pode dizer que esse algoritmo aqui, Ozão de n em tempo, Ozão de n em espaço. Ozão de n em tempo que a gente vai precisar ir até o final, de qualquer jeito. Ozão de n em espaço. Ozão de n em espaço? Ozão de n em espaço. Pelo vetor que a gente alocou aqui para fazer o nosso memorization, para a gente memorizar as respostas. E Ozão de n por conta dessa chamada recursiva aqui, né? Que se a gente lembrar bem, esse 0 aqui, a chamada que esse 0 faz para esse 1, ela só acaba quando a gente começa a subir do 4, né? Então ela fica com uma chamada pendente ali na nossa call stack, beleza? Então essa é a análise aqui da nossa função usando esse memorization. Vamos ver se a gente consegue mandar e dar o accepted aqui. Eu acho que vai, esse código é bem pequenininho. Boa! Accepted, então. A gente consegue ver aqui que parece que rodou quase que instantâneo, né? Gastando 0 milissegundos, mas esse número aqui tá bugado. Se a gente mandar de novo, provavelmente ele vai dar uma coisa diferente. Não deu. Vamos ver. Mas enfim, a gente não precisa ligar muito para esse 0 aqui. E a gente vê que em memória a gente teve uma leve quantidade de memória usados pela nossa call stack aqui, pelo vetor que a gente alocou aqui, né? Ah, coisa interessante também. Imagina que a gente faça esse código aqui numa entrevista. E aí a gente tá fazendo as análises. E aí você fala assim, cara, essa função vai ser O de n em espaço por conta do vetor que eu tô alocando aqui. Agora a gente está fazendo a análise de complexidade do código em si, tá? E isso está errado. Por que isso está errado? Porque olha esse vetor aqui, ele é 46, ele só tem tamanho 46. Ou seja, se o n for igual a 1, a gente vai ter um vetor de tamanho 46. Se o n for igual a 10, a gente vai ter um vetor de tamanho 46. Se o n for 1 milhão, a gente vai ter o vetor de tamanho 46. Então, esse cara aqui, em espaço, ele é constante. A gente não está alocando nada em relação ao tamanho da entrada. O tanto de coisa que a gente está alocando não cresce quando a entrada cresce. Então, isso daqui é constante em espaço. Só que, ainda assim, o nosso algoritmo no final tem as chamadas recursivas aqui. A gente não vai fazer as duas, né? A gente, em algum momento, vai parar aqui. Aliás, a gente até chega a fazer a chamada, mas a gente para nesse if aqui, né? Não precisa continuar descendo. Então, esse cara aqui, ainda assim, Ozão de n em tempo, Ozão de n em espaço. Beleza? E aí, no final, Ozão de n, Ozão de n. Lembrando que não é por conta desse vetor. A gente está alocando o vetor, só que o vetor não cresce em relação à nossa entrada aqui, que é o nosso n, beleza? Essa foi a nossa primeira questão de DP. Cara, questão complicada, tem muitos conceitos envolvidos, e recursão, memorização, e a gente entender muito bem, a gente visualizar essa árvore. Na grande maioria das questões de Dynamic Programming, essa visualização de árvore, ela não é tão simples, quebrar o problema em subproblemas não é tão simples, mas a gente vai pegar até o final do desafio aqui, umas questões um pouco mais complicadas de DP, para ver se a gente consegue ficar um pouco melhor nesse assunto que é tão complexo, beleza? Show de bola então, espero vocês amanhã. Se inscreve no canal e ativa o sininho aqui para você não perder notificação.
Tem o link aqui na descrição do nosso Discord, nossa comunidade do Discord, que tem várias questões dessas daqui resolvidas lá em um ambiente pronto para você começar a estudar para os seus code interviews. E estudar com gente é sempre muito mais gostoso. Então, clica aqui e entra na nossa comunidade do Discord também, beleza? Então, vejo vocês amanhã no dia 23. Falou, galera!